Nesse vídeo aqui, eu vou demonstrar um pouco como é que vocês podem usar de fato o Shadcn na prática, tá? Para isso aqui, eu criei um repositório novo chamado demonstração Shadcn aqui em cima, usando como base aí o nosso template do monorepo, que é justamente o que vocês vão usar para fazer aí o primeiro entregável dessa semana. O que é relevante pra gente aqui é ver a parte de web, tá? Que é a parte de front-end introdutório de fato para sites. E vocês podem encontrar os componentes já instalados em web, source, components e UI aqui dentro. E aqui vocês podem ver uma lista de vários componentes já instalados lá do site do Shadcn, tá? Tá dando os erros aqui em cima, eu vou só rodar pnpm e para instalar aí as dependências do projeto e evitar esses erros, tá? Eu não vou nem cortar porque realmente vocês vão ter que fazer também essa etapa quando vocês forem de fato começar a trabalhar no entregável de vocês. E geralmente demora um pouquinho porque realmente são muitas e muitas dependências que a gente usa aí nos projetos, tá? E boa, perfeito. Vocês podem ver que quando terminou aqui a instalação, os erros já desapareceram, tá? Agora tá tudo certo. E aqui vocês podem ver que a gente já tem uma série de vários componentes já instalados, tá? Os mais comuns já estão aqui presentes. Então, desde botão até o carrossel que eu comentei que é muito usado, input, separador aqui, enfim. E aí, sempre lembrando que quando vocês tiverem dúvidas sobre o que cada componente faz, vocês podem simplesmente abrir aqui a documentação e ver aqui a lista, tá? Então, se eu tivesse dúvidas sobre o que é não sei, o separador que a gente estava agora. Posso vir aqui no código, posso ler aí como é que funciona de fato o componente. O separador é relativamente mais simples, mas se eu fosse, por exemplo, no botão, eu consigo ver. Eu posso ver como é que é cada uma das variantes que ele tem, posso ver o funcionamento aí de cada um dos parâmetros que eu posso passar para ele, né, das propriedades. Isso tudo aí ajuda vocês muito a entenderem melhor como é que funciona cada componente, tá? Então, quando tiverem dúvida, é só vir aqui na documentação para terem referência. E agora eu vou analisar com vocês um pouco sobre o código do componente de botão, que é um dos mais completos, digamos assim, que a gente tem aqui no Shadcn, para explicar algumas funcionalidades a mais que eu acabei deixando de passar no vídeo passado, tá? Vocês podem ver que aqui o formato desse arquivo do botão.tsx, ele é essencialmente essa constante CVA, tá? Eu vou abordar isso daqui a pouco. Depois aqui o nosso componente em si, que vai estar recebendo aí uma série de props diferentes. Vai ter como retorno aqui um componente que pode ser um slot ou um button, enfim, vou abordar isso depois também. E vocês podem ver que assim, de modo geral, é o formato que a gente já espera que tenha aí um componente dentro do Next, tá? Lógico que ele tem uma série de implementações um pouco mais complicadas, né? Um pouco mais bem definidas, que a gente não vê em componentes mais simples, mas o Shadcn na prática ele vai estar usando tudo que a gente já usa naturalmente no Next para fazer um componente, tá? Mas boa. Primeiramente, o que é esse CVA que está sendo usado aqui em cima, tá? O CVA é basicamente uma biblioteca usada para você gerenciar variantes de um componente usando o Tailwind, tá? Essencialmente, o que ela faz é permitir que você consiga ter diferentes tipos de botão, nesse caso, tá? Vocês podem ver aqui em cima que a gente tem uma série de valores padrão, né? De tipos diferentes de botão que a gente pode ter. A gente tem o Outline, que é esse aqui. A gente tem o Secondary, que é esse aí. Tem o Ghost, que é transparente, que é esse aqui. O Destructive, que é esse aqui. E tudo isso é permitido por meio do CVA. O CVA ele vai definir basicamente uma série de valores padrão de Tailwind que qualquer variante do botão vai ter, mas depois ele vai personalizar as variantes e vai permitir que aí algumas das variantes tenham personalizações a mais que estão ausentes nas demais variantes, tá? Basicamente toda essa primeira linha aqui de código são as utilizações que vão ser aplicadas para o botão, independentemente de qual for a variante dele. E aqui embaixo a gente abre aqui esse objeto de variantes, que vai ter duas variantes principais, tá? A primeira delas vai ser o tipo do botão de fato, que é como eu mostrei para vocês, esses tipos aqui. E a segunda vai ser ligada ao tamanho do nosso botão, tá? E aí aqui a gente vai ter de novo o nome de cada uma das variantes com o código em Tailwind que corresponde à utilização delas, tá? E o mesmo vale também pro size, né? Para a parte de tamanho, que já vai ter também algumas configurações feitas aqui. E por último, depois de passar as variantes, a gente vai passar as default variantes, né? Que são as variantes padrões do nosso botão, quando ele não é estilizado aí manualmente pelo usuário. Então a gente está definindo basicamente que a variante padrão para essa parte do tipo do botão é o default, ao passo que pro size também é o default, tá? Então, isso lida aí com o caso onde o usuário não passa pra gente qual variante ele quer usar, tá bom? E aí vocês podem ver aqui embaixo que o nosso componente de botão, ele aceita aí duas props, uma chamada variante e outra chamada size, que vão permitir justamente controlar esse aspecto visual do botão. Vocês podem ver que eu vou estar passando aqui para esse botão variants, tanto o variant quanto o size, tá? Isso vai definir qual variante vai ser aplicada. Além disso, vocês podem ver que eu estou passando aqui um class name, tá? O class name é basicamente onde o usuário vai poder passar algumas utilizações adicionais caso ele queira mudar o componente por fora. Vocês podem ver aqui na documentação, por exemplo, que eu consigo fazer esse botão 100% curvado usando o meu componente de botão do Shadcn, passando aqui a variante, tal, o tamanho, e depois
passando aqui um class name extra escrito rounded full, que vai basicamente fazer com que a borda dele seja completamente redonda, né? Então vai estar formando um círculo pra gente. E é basicamente essa lógica que a gente pode usar também. A gente pode passar trecho de Tailwind pro nosso componente de fora dele, e isso vai ser lidado bem internamente pelo ShadCN, tá? E basicamente a função que vai lidar com essa concatenação dos trechos diferentes de Tailwind, né, que a gente vai estar usando, é essa função CN aqui, tá? Então basicamente ela vai acoplar tanto o que a gente passar pelo class name, quanto o que for definido por meio das variantes que forem selecionadas, beleza? Então com isso a gente tem explicado já o que é a função CN, o que é esse button variants aqui e o CVA, e aqui embaixo a gente tem também esse spread, né, das props que forem passadas, além das props padrão, pra gente poder, que nem foi comentado em últimos vídeos, conseguir definir aí o funcionamento do nosso componente por fora, passando propriedades padrões de um botão. O último detalhe que falta explicar aqui é essa parte do sChild, tá? Esse sChild é algo bem pontual que a gente tem só no botão. Eu posso até vir aqui na documentação para explicar melhor para vocês. E aqui no final vocês podem ver que o sChild ele serve para você fazer com que outro componente pareça ser um botão. Eu vou até copiar aqui esse código que ele está usando, então vou copiar completamente esse exemplo com o link. Vou aqui no meu arquivo criar um componente em common aqui. Vai ser o link button.tsx. Vou colar esse código que eu copiei lá do ShadCN. Vai dar um erro aqui em cima que eu posso resolver link.js aqui. Boa, agora sim. E agora eu posso usar esse link as button aqui na minha página. Então eu vou vir aqui em app, vou vir aqui em front-end, né? E aqui nas landing pages eu vou no page.tsx, que é a página inicial aqui do meu site, e vou incluir aqui esse botão que a gente tinha. Então aqui é o link as button. Sempre importante reforçar que um componente ele vai ser importado por meio do valor que ele tem aqui, né, pelo nome dele aqui dentro, e não pelo nome do arquivo em si, tá? Então isso é bem relevante. Vocês podem ver aqui em cima, inclusive, que ele está importando o nome, né, que eu passei para a função dentro do arquivo, enquanto ele está importando aqui o caminho, né, usando o nome do arquivo que eu dei. Para rodar o meu site aqui em Next, eu posso só dar cd web para entrar na pasta web de fato, e aqui eu posso usar pnpm dev, tá? Ele vai dar um tempinho aqui, vai rodar já o meu site, está compilado aqui em 2 segundos. Eu posso vir aqui e apertar Ctrl click aqui nesse link do localhost e ele vai abrir aqui o meu link já do meu site, tá? Tá carregando um pouquinho ainda e boa. Então tá, basicamente onde é que tá o botão que eu usei, né? O link as button aqui dentro do meu site. Eu coloquei ele aqui dentro, tá nessa área aqui. E aí vocês podem ver que eu tô fazendo o quê? Eu tô basicamente pegando esse componente de link, tô envolvendo ele por um botão e aqui no meu site o que tá acontecendo é que eu tô tendo um componente de link, né? Que a gente viu nas últimas aulas aqui do Next, tendo a aparência de um botão do ShadCN, tá? Então basicamente para isso que serve o sChild. E também de novo eu poderia personalizar cada uma das variantes do meu botão diretamente mudando o código delas aqui, tá? Em cada uma das linhas. E é justamente essa magia que a gente tem no ShadCN. A gente tem várias formas de variar a aparência dos nossos componentes e isso dá muita liberdade criativa pra gente, sem abrir mão, claro, da praticidade. Para aula de hoje basicamente é isso. Recomendo que vocês de novo explorem lá bastante a documentação do ShadCN para entender quais tipos de componentes vocês têm disponíveis. Mas de resto, por hoje era isso. Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer dúvida mandem pra gente e vamos para a próxima aula.